Bom dia para você, bom dia para sua família. Hoje é o segundo domingo do mês de agosto. Nós comemoramos o Dia dos Pais e eu quero desejar para você que é pai, você que é sacerdote do seu lar, a minha palavra de felicitações, meus parabéns por você ser pai. Você que tem essa responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar, de educar o seu filho, os seus filhos. E eu desejo que você esteja aberto àquilo que Deus tem para oferecer para você, para que você use na educação do seu filho ou dos seus filhos. Que Deus encontre em nós um coração receptivo, porque disposto a nos ajudar, eu sei que Ele está. Cabe a nós aprender aquilo que nós temos que aprender e colocar em prática como sacerdote do lar na educação dos nossos filhos. Tá bom? Parabéns para você e que Deus continue te abençoando muito, ok? Hoje nós vamos estudar na nossa Escola Bíblica Dominical a lição de número 11, que tem como título A Unidade do Povo de Deus diante da Adversidade. O texto bíblico básico está no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, de 1 a 4, e de 13 a 15, diz o seguinte: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem do Senhor. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, sendo de Deus. O textuário diz: Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, parte B do versículo. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade de podermos aprender um pouco mais da Tua palavra, dar-nos sabedoria, discernimento, para colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido nesta lição, tudo aquilo que nós temos aprendido nessa revista. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os 3 objetivos da nossa lição: entender que as adversidades são importantes para o amadurecimento da fé, compreender que a união é uma força para se vencer as adversidades e buscar o Senhor nas horas de lutas, crendo que Ele se fará presente. A palavra introdutória, o comentarista diz que a lição de hoje traz à nossa lembrança um fato marcante da história de Israel, quando o povo se viu cercado por inimigos sem condições de enfrentá-los. Porém, o rei convocou a nação a buscar a ajuda do Senhor, e o resultado foi uma vitória sem precedentes. Ele diz aqui no quadro da revista que diz que a fé é um meio de que dispomos para ver, aceitar e aplicar o mundo invisível. É o meio pelo qual vivemos segundo as dimensões eternas. A fé, ela nos transporta às dimensões eternas. É isso que ele está dizendo aqui. O item 1 diz que a responsabilidade e a fé colocadas à prova. A situação na qual o rei Josafá foi colocado juntamente com os habitantes do reino de Judá foi das mais difíceis. Como rei, ele era o líder militar da nação e o responsável pela segurança do povo. Os inimigos amonitas, moabitas e os moradores da região montanhosa de Seir aliaram-se para lutar contra Israel e cercaram Judá, avançando contra a cidade a fim de destruí-la e tomá-la. O
que fazer em tal situação. Do ponto de vista militar, certamente não havia tempo hábil para posicionar os soldados de Judá com uma estratégia eficaz para aquela situação. Josafá não era apenas um líder militar bem preparado, responsável pela segurança do seu povo. Ele era o rei. E ele devia tomar as decisões com respeito a qualquer situação, principalmente diante de qualquer ameaça dos inimigos. A visão do monarca. Ao ser informado da proximidade do inimigo, Josafá ficou temeroso, porque não via nenhuma saída para resolver aquela situação tão grave. No entanto, logo o medo foi dissipado, dando lugar à fé e à confiança. E então Josafá recorreu ao Senhor. Sem perda de tempo, o rei apregoou um jejum que incluía todo o povo, homens, mulheres e até crianças, e pôs-se a buscar o Senhor em oração. Eu quero aproveitar que hoje é dia dos pais e eu quero perguntar a você. Você é o sacerdote do seu lar. Você tem adotado providências necessárias para a manutenção do seu lar com relação à parte espiritual, obviamente além da material? É uma pergunta que eu deixo. Não é raro acontecer na nossa vida situações nas quais nós não temos saída. Nós não vemos humanamente uma saída. E aí é o momento realmente de você se colocar aos pés do Senhor, como o rei fez aqui nessa situação. Ele apregoou um jejum, ou seja, ele convocou toda a população. Todos participaram. E eu vou fazer mais uma pergunta. Quando a sua família enfrenta alguma situação difícil, você tem conseguido mobilizar todos os membros da sua família para unidos num só propósito, espiritualmente falando, orarem, jejuarem, intercederem? Eu digo isso para qualquer coisa que seja, irmãos. Desde uma situação mais simples, como a aquisição de um bem, ou algum curso que alguém da família, algum desenvolvimento que algum membro da família queira fazer, até coisas mais graves, como uma questão de saúde de um membro da família. Vocês têm agido assim? Eu quero deixar essa reflexão para vocês. O item 2, a postura do rei. Ele não só convocou o povo, mas deu um belo exemplo de humildade e dependência, sendo o primeiro a prostrar-se em oração diante do Todo-Poderoso, pedindo a sua intervenção no caso. Você tem feito isso também? Ou você tem deixado Deus como a última opção? Cuidado com isso. Exaltação ao Senhor. Item 2.1. Josafá começa a sua oração exaltando o poderio do Senhor, o Deus dos seus antepassados, aquele que habita o céu e domina sobre todos os reinos. Ele é forte e poderoso. É impossível escapar às suas mãos. Recordando as obras do Senhor. Certamente Josafá estava relembrando as obras do Senhor, não para lembrá-lo do que já havia feito em favor do seu povo, mas para pedir que ele repetisse sua atitude, usando de misericórdia para com o seu povo. Você tem lembrado a sua família aquilo que Deus já fez por vocês, até onde o Senhor levou vocês? Traga à memória, irmãos, traga à memória aquilo que pode dar esperança a você e esperança à sua família. 2.1.2 Lugar de refúgio. Mesmo naquela situação de angústia e desespero, Josafá reconheceu que existia um lugar onde poderiam refugiar-se, e ali o Senhor os ouviria e os livraria. E eu quero deixar uma mensagem para você. Existe um lugar de refúgio para você. Se tudo falhou na sua vida, se você já perdeu as esperanças, o Senhor é o seu lugar de refúgio. Na nossa revista ele fala que quando Josafá menciona isso, ele se referia à casa do Senhor, que é um lugar santo, separado, onde Deus manifestava a sua glória, lugar de reverência e santidade.
E agora? Nós estamos numa situação de pandemia. Nós não podemos ir ao templo. Você tem usado isso talvez como desculpa para não se chegar ao Senhor? Faça da sua casa o templo, faça da sua casa física onde você mora agora o lugar de habitação do Senhor também, por que não? Onde o Senhor seja bem-vindo e se sinta à vontade. Aqui a revista diz que a adversidade estava do outro lado do muro. Era representada justamente pelos antigos habitantes que não foram destruídos e cujos territórios eram de direito dos judeus, mas não foram ocupados. Josafá indignou-se porque a retribuição daqueles povos era contrária ao modo pacífico como os hebreus assentaram-se na terra. Aqui é levantada uma outra questão. Você tem se livrado dos restos do seu passado? Você tem se livrado daquilo que existia na sua vida antes de você se entregar ao Senhor? Porque quando isso continua assombrando a sua vida, acontece esse tipo de coisa. De tempo em tempo, essas situações se levantam, trazendo para você problemas. Pense nisso. 2.2. A união é produto de uma mesma visão. Ah, Deus nosso, não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. É um trecho extraído aqui da oração de Josafá. 2 Crônicas 20:12. Manter os olhos no Senhor é um princípio da palavra de Deus. É imutável e infalível. Vimos que no período dos juízes, cada um fazia o que achava correto. Nós tivemos já uma lição sobre isso. Com isso, houve um longo período dentro de um espaço de 400 anos, onde o povo teve alternância entre a fé e a incredulidade, e na aprovação do Senhor ou em sua reprovação. Como está a sua vida? Oscilando? Agrada, desagrada ao Senhor. Agrada, desagrada. Cuidado. Não é o que nós vemos no reinado de Josafá. Ele reuniu o povo no centro espiritual da nação, que era o templo. Trouxe à memória do povo as promessas feitas pelo Senhor e os seus planos para a nação. Ele se despojou dos recursos humanos e de tudo que não glorificava a Deus, e concluiu dizendo: os nossos olhos se voltam para ti. O Senhor Jesus esvaziou-se da sua glória e encarnou na condição de servo. Jesus veio a nós na condição de servo. O quadro amarelo diz: a oração que prevalece é um meio ordenado por Deus para expandir o seu reino, para derrotar Satanás e seu império de trevas e malignidade. Ela é também um meio eficaz para o cumprimento de seu plano eterno sobre a terra. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você tem orado? Você tem colocado a situação de angústia, de dificuldade diante do Senhor? Ou você tem deixado, eu vou repetir a pergunta, Deus em último plano, como a última opção, em lugar de deixá-lo como primeira opção? Reflita sobre isso, ok? Respondendo algumas perguntas. Item 3. A oração é a declaração da unidade com o Senhor. A oração não é, nunca foi, nunca será uma ordem de serviço ou uma ordem de produção dada a Deus por alguém. De certa forma, algumas pessoas oram com superioridade, dão a impressão de querer intimidar Deus a responder quando e como elas querem. Tais imposições não são levadas em conta por Ele. O Senhor quer ver e ouvir as súplicas de um coração quebrantado e humilde. Você já deve ter aprendido isso, irmãos, na igreja. Coisas do tipo: eu declaro, eu determino. Sabe, irmãos, tome cuidado com isso. Nós estamos falando com Deus que é soberano, que é poderoso. Outras acham que não precisam orar, pedir, porque Deus já conhece as necessidades de cada um. Mas quem ora não invalida a onisciência de Deus. 3.1.
respondendo algumas perguntas, mesmo sabendo de antemão tudo o que necessitamos. Deus quer ouvir as nossas petições, receber adoração e reconhecimento pelos seus feitos. O próprio Jesus ensinou que devemos pedir aquilo que necessitamos. Está lá em Mateus 7. Devemos também ser agradecidos. E por meio das nossas orações, devemos engrandecer o Senhor, reconhecendo a sua benignidade para conosco. Eu quero destacar algo aqui para que você reflita. Você sabe a diferença entre agradecer e ser agradecido, ser grato? São coisas completamente diferentes. Quando você agradece, pode ser que você esteja simplesmente falando da boca para fora. Muito obrigado, obrigado pelo que você fez, obrigado pelo que você doou, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Mas quando você tem um sentimento de gratidão, é algo que vem de dentro. Você sente realmente um sentimento de que você está feliz pelo que aquela pessoa fez por você, ou pelo que Deus fez por você. Você tem um sentimento interno e aquilo acaba sendo exteriorizado com palavras. Reflita sobre isso, você vai entender sobre o que eu estou falando. Não é simplesmente um obrigado da boca para fora, como se costuma dizer, mas é um sentimento, olha, muito obrigado pelo que você fez para mim. Eu sou muito grato a você. Preste atenção nisso e reflita sobre isso. A oração muda os acontecimentos. 3:1:1. O apóstolo João ensina que se queremos que as nossas orações sejam respondidas, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. João está se referindo especificamente às orações que estão dentro do propósito e da vontade de Deus. Essas são as que ele responde agindo, investindo no seu povo, abençoando-o e prosperando-o. Olhem isso. O caso do povo de Israel é um exemplo de que a oração muda os acontecimentos. Deus tomou o controle da situação. 3.2. Orando em todo o tempo. Aqueles que desejam viver a vida cristã mais intensamente e querem ser tocados pelo Senhor devem orar constantemente, buscando a sua vontade. Não devemos esperar que as dificuldades cheguem para nos tornarmos crentes dedicados à oração. Devemos orar em todo o tempo. A advertência de Jesus é para que vigiemos e oremos. Então você tem que orar, meu irmão. Você tem que colocar sua vida aos pés do Senhor, pedir direcionamento, saber aquilo que o Senhor tem para você, saber aquilo que o Senhor quer para você. O item 4 fala o seguinte: a oração para nossos dias. No entanto, orar é bom apenas para resolver problemas do dia a dia? Pergunta o comentarista. Não, pois a fé cristã promove a oração para resolver o problema do homem com Deus. Qual que é? O pecado. Davi é um grande exemplo disso. É confessando os pecados por meio da oração que o homem recebe o perdão. Você tem que confessar os seus pecados ao Senhor? Ou você acha que não tem pecados? Cuidado com isso. Cuidado com a autossuficiência, cuidado com a arrogância, cuidado com a altivez, cuidado com o orgulho. Tome cuidado com isso. Cuidado com a independência de Deus. Cuidado. O quadro amarelo da página 93 diz o seguinte: a oração em si é uma arte que apenas o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é a fonte e o doador de toda a oração. É uma frase de Charles Spurgeon. Outra frase diz que a oração é a chave para abrir todos os depósitos da graça e do poder infinito de Deus. É uma frase de R.A. Torrey. Outra frase diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. E, por fim, 1 Tessalonicenses 5,17,
orai sem cessar. O item 4.1 diz o seguinte: os obstáculos à oração. O diabo não tenta derrubar-nos de uma só vez, ele tenta diminuir nosso tempo diário com Deus. Depois procura convencer-nos de que não precisamos gastar tanto tempo assim com Deus. Por fim, procura convencer-nos a não temer o poder do pecado e, finalmente, de que não precisamos mais perder tempo com Deus. Como está a sua vida diante disso que acabou de ser lido aqui agora? Você tem diminuído o seu tempo diário com Deus? Você tem se convencido de que não precisa gastar tanto tempo assim com Deus? Eu não gosto muito dessa palavra gastar. Gastar dá a ideia de jogar fora. E nós estamos falando de um investimento. Investimento é aquilo que você coloca algo numa determinada quantia e você recebe de volta algo maior do que aquilo que você colocou. Eu estou falando de um bom investimento. Pode existir investimento que você coloque e você perca tudo ou parte daquilo que você investiu. Não é o caso da oração e não é o caso da nossa comunhão com Deus. Fique atento com relação a isso. Faça uma autoanálise. Observe a sua vida nesse período de pandemia, como você tem agido, como você tem gerenciado o seu tempo. Talvez para você não tenha mudado nada, talvez você continue saindo para trabalhar, talvez você continue mantendo uma rotina que realmente cansa você e que ocupe o seu tempo. Mas ainda assim, é importante que você separe o seu tempo para Deus. A leitura de alguns livros tem me mostrado que há pessoas que se empenham em acordar pela manhã, acordar cedo, para conseguir dar conta da sua rotina. Mas de que vale fazer tudo isso se nós alegamos que não temos tempo para Deus? O ímpio corre atrás de uma coroa corruptível. E nós que corremos atrás de uma coroa incorruptível, nós temos tido esse cuidado de dizer ou de adotar a rotina: olha, eu vou acordar mais cedo para ter mais tempo para orar, eu vou acordar mais cedo para ter mais tempo para ler a palavra de Deus, para meditar, para estudar sobre ela, para me debruçar, para entender, pedir a ajuda do Espírito Santo na interpretação da palavra, ou conversar com alguém, pegar o telefone, ligar para alguém, conversar com alguém, ajudar alguém, receber ajuda, ficar ativo e não simplesmente parado, esperando o que pode acontecer. O quadro amarelo da página 94 diz o seguinte: o único jeito de penetrarmos nas fortalezas remanescentes de Satanás, nas nações, e alcançarmos os muitos milhões que nunca ouviram falar do Evangelho é através de homens e mulheres cujos corações estão em brasa com uma paixão ardente pelos perdidos e que estejam dispostos a derramar seus corações na oração a favor deles. É uma frase de, se não me engano, Morris Cerullo. O quadro abaixo diz o seguinte: o Senhor pelejou pelo seu povo, porque Israel clamava e pedia a vitória para o engrandecimento do seu nome. Depois da vitória, todo o povo se uniu ao rei para louvar e engrandecerem ao Deus Todo-Poderoso. Em resumo, irmãos, essa lição trata da importância de a igreja se unir no mesmo objetivo. A igreja orar com o mesmo objetivo, a igreja jejuar com o mesmo objetivo. E antes da igreja fazer isso, você fazer isso em casa como família. Não esperar que se age assim somente como igreja, mas é importante que você age assim como família. Para todos os objetivos que precisam ser alcançados em família. A família precisa orar junta. A família precisa interceder junta. A família precisa buscar a Deus junta. E como conclusão dessa nossa lição de hoje, colocar os olhos em Deus
é a nossa esperança no Senhor, é o que devemos fazer em todos os momentos, não só nas adversidades. E aquela pessoa, eu vou usar um exemplo agora aqui, que nós temos vivido, que é uma doença. Muitas pessoas perderam a vida porque só procuraram o hospital quando a situação já estava muito grave. O próprio governo tinha esse protocolo. Reviu, mudou. Agora, quando a pessoa apresenta os sintomas iniciais da Covid-19, ela já deve procurar ajuda. Não esperar que o seu quadro respiratório se agrave. É ir no começo. Por que não fazer assim na nossa vida como um todo, na nossa vida espiritual? Para Josafá, orar significava correr risco, mas também buscar a solução do problema que para ele já não tinha solução. E acima de tudo, por meio dessa importante convocação, Josafá uniu o povo em torno da principal visão, a do Senhor. Mais uma vez, eu quero aqui deixar os meus parabéns aos pais, deixar a minha palavra de alegria por ser pai. É um desafio. Quero dizer a você que tem filhos pequenos, aproveite a companhia dos seus filhos, abrace, beije, cuide dos seus filhos, não espere que eles vão embora de casa para tentar dar o carinho que eles deveriam ter recebido quando estavam dentro de casa. Valorize essa presença, cuide deles, ore por eles, ore com eles. E eu espero que você tenha sabedoria na direção da sua família como pai, na direção da sua casa como marido, como esposo. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando você, eu tenho certeza que Deus vai continuar dando a você graça. Mas você tem que orar, você tem que pedir. Fiquem com Deus até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo domingo. Cultue a Deus no culto que vai acontecer aqui na sequência. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de nós aprendemos um pouco mais da Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, sabedoria. Muito obrigado pela vida de cada pai que está assistindo essa escola bíblica dominical. Muito obrigado pela vida de cada homem que teve esse privilégio, essa alegria de ter filhos, apesar de toda a dificuldade na educação, apesar de toda a dificuldade para se forjar um caráter cristão em nossos filhos. Recebe o louvor, recebe a adoração. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito e muito obrigado pelo que o Senhor ainda vai fazer. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Me conhece mais do que eu mesmo. Um olhar decifra meu segredo. Um abraço acaba com os meus medos. Não tem mais medo, Pai. Sei que já virou clichê, mas eu te amo demais. Na mesma canção eu vou seguir seus passos. E quando você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que vi um erro meu, é no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. É sua história e tudo que escreveu. É a verdade da sua risada, mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu. Oh, Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Me
conhece mais do que eu mesmo. Num olhar decifra meu segredo. Num abraço acaba com os meus medos. Não tem mais medo, Pai. Sei que já virou clichê, mas eu te amo demais. Na mesma canção eu vou seguir seus passos. E quando você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que via um erro meu, é no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. É sua história e tudo que escreveu. É a verdade da sua risada, mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu. Oh, Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Vai na frente que eu tô na mesma estrada. Bom dia, tudo bem? Gostaria então que abrissem comigo Marcos, capítulo 3, do 1 ao 6. Então é Marcos, capítulo 3, do 1 ao 6. Ali é nessa passagem que eu não lembrava, assim, né, dessa história em si. Aí quando eu tava procurando na Bíblia, lendo, pra ver o que eu ia falar, né, quando eu passei por essa história, eu parei, assim, refleti um monte, né, tão curtinho, mas tem tanta coisa que a gente pode tirar dessa palavra, tanta coisa que eu fiquei bem impressionada. Então, lá em Marcos, capítulo 3, nos diz assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. No caso, os fariseus, né? Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda sua mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Amém. Então, só aqui, né, um texto uma história tão curtinha, e a gente pode observar várias coisas. A primeira, né, é que Jesus, ele é um Deus inclusivo, né? Porque naquela época as pessoas que tinham alguma deficiência, elas viviam à margem, até mesmo pedindo esmolas, enfim, a gente vê isso em várias histórias na Bíblia, né? E aquele homem estava lá num canto, provavelmente, ou na porta, e Jesus prontamente chama ele para o meio, ou seja, para ficar ali junto com eles, né? Ali no versículo 3 que Jesus diz ao homem: levanta-te e vem para o meio. E Jesus, sabendo de todas as intenções e sabendo do sentimento daqueles homens que estavam ali observando ele, trouxe até uma reflexão para eles, né? Mas eles não responderam. Então Jesus ficou irado. Eu, quando fico irada, quando fico com raiva de alguém, de alguma coisa, de alguma situação,
eu prontamente tendo, né, tendo assim a erguer a voz, gritar, querer brigar, quero que se dane, uma coisa desse tipo. Mas Jesus aqui não, né? Ele ficou irado. E o que ele fez? Ele olhou para as pessoas que estavam à sua volta. Ele apenas olhou e ficou profundamente entristecido, porque ele sabia que aquelas pessoas que estavam ali estavam achando alguma desculpa, alguma coisa para matar ele. Então estavam planejando mal, né? Eram pessoas, como ele diz ali, com o coração endurecido, que estavam só pensando no mal. Em nenhum momento pensaram na pessoa que estava ali, que estava precisando de um milagre. E eles sabiam que Jesus podia fazer esse milagre, porque lá no início, lá no versículo 2, diz que eles observavam atentamente para ver se ele, Jesus, iria curá-lo no sábado. Ou seja, eles sabiam que Jesus podia curar aquele deficiente, e eles sabiam, e eles estavam mais preocupados com a lei de não trabalhar no sábado, digamos, do que com aquela pessoa também que estava ali. E eles queriam, né, armar alguma para Jesus, digamos assim. Mas Jesus, né, que sabe todas as coisas, ficou irado, e ao contrário de mim e de muitos, ele não agrediu, não alterou a voz, ele apenas olhou e ficou profundamente entristecido. Então, que a gente possa aprender mais, né, de Jesus, que, como ele mesmo diz, né, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e que a gente tenha essa mansidão, que a gente possa irá sem pecar, como Jesus, e que a gente possa cada dia aprender mais com ele, né, em todos os milhares de exemplos que nós temos na palavra. E que também que a gente possa cada dia produzir mais os frutos do Espírito, né? Que isso está incluído também. Aqui a mansidão, o amor, enfim, a bondade, tantas coisas que Jesus demonstrou aqui nesse pequeno, né, nessa pequena história. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor, pelo dom da vida que nos deste. Obrigada pela proteção, pela nossa saúde. Obrigada, Senhor, porque podemos ter esperança em Ti. Obrigada pelos Teus ensinamentos. Obrigada porque temos acesso à Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque podemos aprender de Ti, que é manso e humilde. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus bom, um Deus que nos ajuda nas nossas dificuldades, um Deus que nos ouve. Obrigada, Senhor. E pedimos, Pai, que venhas a abençoar cada palavra, cada louvor que vai ser ministrado a seguir, que estejas com cada um de nós durante todo o dia, durante toda a semana, durante toda a nossa vida, Senhor. Nós sejamos sensíveis a ouvir o Teu Espírito Santo e que tenhamos domínio próprio para nos controlarmos diante das adversidades. Em nome de Jesus, entregue em Tuas mãos. Peço e lhe agradeço. Amém. As paz de Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar Ele. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda glória. Amém?
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos, Deus. A paz do Senhor, igreja. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai continuar fazendo em nossas vidas. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Paz do Senhor, igreja. Essa canção que eu vou cantar hoje, o Senhor ministrou muito no meu coração após a palavra do pastor Horácio no domingo. E fiquei a semana inteira cantando essa música, e assim como o Senhor ministrou no meu coração, eu creio que o Senhor também vai ministrar no seu coração. Amém? Então vem, canta junto comigo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oh, 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 oh. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Bom dia, graça e paz. Que bom, né? Estarmos mais uma manhã aqui para juntos estudarmos mais um pouco da palavra do Senhor. Que nós possamos estar com nossos corações, mente aberta, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Que o Espírito Santo encontre, né, em nós terra fértil, para que a semente venha germinar. Eu quero aproveitar esse dia para dar os parabéns a todos os pais, né? Parabéns pelo seu dia, que o Senhor te abençoe, te conduza com sabedoria, né, na criação de seus filhos. Parabéns, papai. Vamos estar orando, então? Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. Paizinho, eu peço perdão pelos nossos pecados. Pai, tudo aquilo que não te agrada, Senhor, tira de nós, Senhor. Tu és o Deus que sonda os corações. Tu conheces o nosso caminhar, o nosso assentar, o nosso deitar. Ó Pai, venha com teu Espírito Santo nos conduzir por caminhos que te agradam, Senhor. Pai, eu te peço por cada pai, que tu venha com a tua bênção sobre cada pai, dando a eles sabedoria, Senhor, para conduzir os seus filhos no caminho que deve andar, Senhor. Ajuda-os nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, Senhor. Pai, eu te peço pelos aqueles que estão em leito de hospital. Venha com a tua cura, Senhor. Eu coloco em especial a esposa, Senhor, de Vilmar. Pai, eu coloco também os filhos da irmã Rogéria, meus sobrinhos, Senhor. Pai, tu conheces a necessidade de cada um. Vem com teu socorro. Vem com a tua cura, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amados, vamos abrir nossas Bíblias
em Lucas 22, do 31 a 34. Lucas 22, 31 a 34. Olha o que é que diz. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces antes que o galo cante. É uma passagem bem conhecida, né? Essa negação de Pedro, né? Que Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? Antes que o galo cantasse. E Pedro pensava que estava pronto para seguir a Jesus em todo momento. E olhando essa palavra, eu poderia dizer, né? Pensar a audácia de Satanás, né? Chegar diante ali, né? De Jesus, de Deus, e pedir para que Pedro fosse peneirado. A palavra de Deus nos fala que Satanás, o diabo, ele é o acusador de nossas almas. Ele quer nos ver derrotados, é isso que ele quer. E ele sempre está nos induzindo ao erro, ao pecado, para a nossa destruição. Ele quer nos afastar da comunhão com Deus. O nosso Criador, e isso nós observamos desde lá de Gênesis, no Éden. Lembra quando Adão e Eva pecaram? A primeira coisa que aconteceu que é eles se esconderam de Deus. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor querendo nos tragar. Isso nós encontramos lá em 1 Pedro 5,8. Olha o que é que diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então aqui fala que devemos ser sóbrios. E sóbrio significa ser moderado, equilibrado. O que Pedro está querendo nos ensinar aqui, o que ele está nos exortando aqui, é para a gente ter um comportamento que evite excessos, ser sóbrio, procurar em tudo ser moderado e prudente. Moderado e prudente em todos os aspectos, no nosso falar, no nosso andar, no trânsito, em nosso lar, na escola, na própria igreja, né? Então nós sempre temos que zelar em ter uma conduta, né? Uma boa conduta. Nós temos uma conduta a zelar, que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então quem é imitador de Cristo anda como Cristo andou. Fala também do vigiar, né? Se você ir olhar na Bíblia, tem vários versículos que diz vigiai e orai. Então, vigiai e orai. Sempre o vigiar está junto, não é só orar. Eu tenho que orar e obedecer. Então, fala para nós estarmos vigiando, quer dizer, estarmos atentos a tudo, para não cair nas armadilhas que o inimigo tenta nos colocar, para não cairmos nessas armadilhas. O nosso adversário, ele como um leão rugente, tenta nos tragar. Por essa razão é que nós precisamos ser sóbrios, equilibrados, não dar brecha nenhuma, vigiai, vigiai. Precisamos resistir firmes na fé, amados, e lembrar que maior do que o que está no mundo é Cristo que está em nós. Cristo é maior do que isso. Do que o inimigo que está ao derredor querendo nos tragar. O diabo não tem liberdade para fazer o que quer com o povo de Deus. Ele não tem. Jesus intercede por nós, pelos seus, para que não fracasse na fé como fez com Pedro. Ele fala ali que ele intercedeu por Pedro. E Jesus fala isso para nós. Em Filipenses 4:5 fala o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Quer dizer, seja testemunho diante de todos os homens. É isso que nós devemos ser. Fazermos a diferença. Sermos testemunho diante de todos os homens. Precisamos
estar diariamente pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a ser sóbrios, vigilantes, moderados. Porque o diabo quer nos peneirar, né, como trigo. Ele queria encontrar em Pedro algum tropeço para lhe acusar diante de Deus. Por isso que eu disse, olha a audácia, ele induz ao erro para depois acusar diante de Deus. Acho que todos vocês lembram da história, né, de Jó, o que aconteceu. Imagine eu e você sendo peneirados. Jesus, porém, fala que ele, o próprio Cristo, rogou por Pedro. Que maravilha, né? O próprio Cristo intercedeu por Pedro. O próprio Cristo intercede por Pedro, intercede por mim e por você. Intercede por nós. Clamou em favor de Pedro. Nós precisamos lembrar, amados, que nós temos um advogado. E esse advogado não tem causas perdidas. Ele é vencedor. Glória a Deus. Ele intercede por nós como um advogado. Jesus ora para que a fé de Pedro não desfaleça. Ele pede ao Pai para que Pedro esteja firme, não desfalecido na fé. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as minhas fragilidades, as suas fragilidades. E roga por nós para sermos fortalecidos. Isso não é lindo? Você já parou para imaginar? Jesus está rogando por você? Que Jesus roga por você a todo instante. Aquele momento que você se sente fraco, Jesus está rogando por você. Aquele momento que você se sente sem força, Jesus está rogando por você. Aquele momento que você parece que está dizendo não dá mais para prosseguir, Jesus está rogando por você. Amados, Ele é o nosso advogado. Ele defende a nossa causa. Ele vem ao nosso socorro. É isso que a palavra de Deus diz. Ele vem ao nosso socorro. A palavra fala lá em Romanos 8, 26. Olha o que diz. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando as lutas são grandes, parece assim que quer nos engolir, né? A tempestade está furiosa. O inimigo está querendo nos cercar, Jesus roga por nós. Ele vem ao nosso socorro. E muitas vezes parece que a gente está assim, se sentindo assim, né? A tempestade está furiosa, os ventos não querem se acalmar, mas o Senhor vem e acalma a tempestade. Aqui no verso 32 fala o seguinte: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha, tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Olha o que fala. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Pare bem e pense, quando te converteres, Pedro andava com Jesus. Pedro viu os milagres de Jesus e ainda não era convertido? Irmãos, não existe quase convertido, quase salvo, ou é ou não é. Outro dia eu assisti uma ministração do pastor Gesiel Gomes, um dos comentaristas das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Eu tive o prazer de conhecer esse homem de Deus lá em Tubarão, quando eu era pequena, e eu gostava de acompanhar meu pai nas reuniões de pastores ali. E o pai me levava, porque eu ficava quietinho, eu queria ouvir, eu fazia perguntas, eu dava sugestões, eu indagava. E eles achavam engraçado e ao mesmo tempo se admiravam como eu gostava. Eu sempre gostei. E essa ministração que eu vi dele, né, semanas atrás aí, ele falava da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Todos conhecem essa história, né? Outro dia vamos pedir para a Miriam contar essa história para nós. A Miriam é ótima para contar essas histórias. A mulher de Ló, ela andava com quem? Com Abraão. Com Ló, seu esposo. Ela viu o tempo todo o cuidado de Deus em suas vidas, os livramentos, os milagres, mas ela olhou para trás.
Ela não estava totalmente comprometida com o Deus de Abraão, Isaque, de Ló, seu esposo. Não. Deus, nesse momento, estava dando um livramento para ela e sua família. Ela olhou para trás, para as coisas que lhe davam prazer. Vocês pensam bem? Para as coisas que eram passageiras. Lucas 9,62 fala o seguinte: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. É aquilo que eu falei no começo: ou eu sou, ou eu não sou, ou eu estou, ou eu não estou. Não existe o quase, não existe o meio termo, não existe o quase salvo. Quem assim pensa não vai subir com Jesus. Não existe o quase crente. Quem assim pensa ou vive está sempre olhando para trás e sempre voltando a cometer os mesmos erros, sofrendo as mesmas dores, porque continua, volta para trás e comete os mesmos erros que lhe fez sofrer. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. É o que Jesus fala para Pedro. Quando te converteres, fortalece o teu irmão, para que eles não olhem para trás, para que eles possam seguir adiante, para que eles possam verdadeiramente crer que Cristo é real, que Ele vive e não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amados, mesmo nos momentos de aflições, lutas, que parece que estamos desfalecendo, Jesus roga por nós. E Ele nos livra das garras de Satanás. Ele não deixa o barco afundar, Ele acalma a tempestade. Quando não sabemos como orar, o Espírito Santo ora por nós. Oh, glória a Deus! Quando parece que nossas forças estão indo embora, a mão do Senhor nos sustenta. Não é lindo tudo isso, amados? Não é motivo de ter um coração grato? O verso 33 fala o seguinte: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha, Pedro. Ele disse: eu estou pronto, Senhor, para ir contigo, seja para a prisão ou seja para a morte. Pedro achava que estava pronto, quase pronto. Ele não estava pronto. Eu pergunto: estamos prontos para não negar Jesus? Estamos prontos para enfrentar tudo o que está acontecendo e permanecemos firmes? Como nós não estamos indo para a igreja, não estamos congregando dentro de um templo, será que nós não estamos nos afastando de Deus? Ou permanecendo firmes? Somos crentes só dentro de um templo? Estamos prontos para a prisão, para a morte? Pedro, depois que se converteu, sim, estava pronto. Parece pesado, né, amados? Mas só quem está pronto, verdadeiramente convertido, pode passar por tudo isso sem negar Jesus, sem negar a fé. Mas é necessário estarmos prontos. Caso contrário, o que acontece? Nós olhamos para trás como a mulher de Ló. Vamos ler o verso 34. Fala o seguinte: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces antes que o galo cante. Então Jesus fala isso para Pedro. Pedro viu que não estava pronto quando tudo isso aconteceu, quando o galo cantou e ele percebeu que tinha negado a Jesus. Que tristeza, né? Pedro negou Jesus por 3 vezes. E eu pergunto: será que nós não estamos negando a Jesus? Mas pela graça de Deus, ele não foi se matar como Judas fez. Ele não foi lá e se matou como Judas fez. Ele chorou, ele se arrependeu. Mais para frente, no verso 62, fala o seguinte: então Pedro, indo dali, chorou amargamente. Pedro se arrependeu e chorou amargamente. O verdadeiro cristão se arrepende.
O quase cristão sente remorso. O arrependimento significa reconhecer em primeiro lugar o erro, reconhecer que pecou e voltar a não cometer o mesmo erro, abandonar o pecado. Já o remorso sente a dor pelo que fez, pela coisa errada que fez. Só sente a consciência pesada. Não reconhece o erro, dá uma desculpa, coloca a culpa em outro e continua, cometendo os mesmos erros. É o que eu falei. Ou fica olhando para trás e volta a cometer os mesmos erros e vive naquela vida de sofrimento. Não tem aquela vida em abundância que Cristo nos dá, que mesmo diante das circunstâncias, nós somos gratos, nós temos gozo no coração. Amados, que possamos nos fortalecer em Cristo, sabendo que Jesus, o próprio Cristo, roga por nós junto ao Pai. Isso não é maravilhoso, amada? Isso não é motivo de nos alegrarmos, de darmos glória a Deus? Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Está lá em 1 João 2:1. Eu vou ler. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que coisa maravilhosa. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que é justo. E ele, como eu falei lá no começo, ele não tem causa perdida. Ele é um vitorioso. Temos o Espírito Santo que mora em nosso coração, que nos ajuda em nossas fraquezas, que ora por nós, intercede por nós. Portanto, amados, não olhamos para trás. A Bíblia diz que devemos esquecer as coisas que para trás ficaram. Mas muitas vezes nós estamos, tipo assim, lá tem um caixão, um defunto ali que nós morremos para o mundo, e a gente está voltando lá para ver aquele corpo que já está morto e querendo reviver no passado. Não, amados. Nós ressuscitamos dessa vida. Cristo nos deu vida nova, nova criatura. Nós ressuscitamos dessa vida de pecado para uma vida nova. E nós não podemos ficar olhando para trás. As coisas desse mundo são passageiras. A mulher ali de Ló olhou para trás, estava queimando tudo. Sodoma e Gomorra estava sendo destruída. Tudo, todos aqueles prazeres ficaram para trás. Portanto, amados, não olhe para trás. Prossiga para o alvo que é Cristo. Siga firme no Senhor, porque eu vou dizer uma coisa para você e para mim, a nossa redenção está próxima, muito próxima, mais próxima do que você imagina. Você pode dizer, mas tem tantas coisas ainda para acontecer, até Jesus voltar nas nuvens. Quantos estão tendo encontro agora com Jesus? Quantos partiram nesse ano? Quantas coisas têm acontecido? E eu falo por Horácio, está acontecendo tão rápido. É tão rápido as coisas estão acontecendo. Então eu quero te dizer, a nossa redenção está próxima. Não olhe para trás. Lembre da mulher de Ló. Ela estava sendo levada por Deus ali naquele caminho, sendo tirada da destruição para um livramento dela e da família. E mesmo assim ela olhou para trás. Não façamos como ela, mas que estejamos olhando para o alvo que é Cristo. E sabendo sempre que Ele intercede por nós. Ele ora por nós através do Espírito Santo que mora em nosso coração. Ele é nosso advogado. Ele nos defende. E o inimigo não tem poder sobre nossas vidas porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. E lembre sempre, eu até aconselho, veio agora na minha mente, coloque um cartazinho no seu espelho de banheiro, na porta da sua geladeira, não olhe para trás. Não olhe para trás. Coloque esse alerta. Seja sóbrio e vigilante. Amém, amados? Que Deus possa nos abençoar.
para que possamos estar orando, olhando para o alvo. Amém? Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos. Obrigada, Senhor, porque Tu falou muito comigo através dessa palavra. E creio que Tu estás falando com nossos irmãos, Senhor. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. Que nós possamos, Senhor, guardá-la em nossos corações. Pai, eu te peço por cada irmão, que ele venha, Senhor, ser sóbrio, permanecer firme, ser prudente, vigiar e não olhar para trás, Senhor. Nós não podemos brincar de crente. Sou quase crente, sou quase salvo, estou quase salvo. Não, Senhor. Daqui 5 minutos eu não sei se eu vou estar viva, Senhor. E eu posso ir ao encontro de Ti, Senhor. Pai, nos ajuda em nossas fraquezas. Nos fortalece, Senhor, para que nós possamos fortalecer a outros, Senhor. Para que possamos ser de bênção para outros, Senhor. Pai, eu te peço mais uma vez. Abençoa essa semana que está iniciando e abençoa, Senhor, cada pessoa que está no leito do hospital. Abençoa os médicos, enfermeiros. Abençoa os nossos governantes. Dá sabedoria a eles, Senhor. Perdoa nossos pecados. A Tua palavra diz que o povo que se chama pelo Teu nome se arrepender, voltar dos seus maus caminhos, que Tu virias salvar e curaria essa terra, Senhor. Que nós venhamos nos arrepender. Que nós venhamos, Senhor, deixar de olhar para trás. Que nós possamos prosseguir firmes, Senhor, perseverantes, Senhor, fortalecidos, Senhor, na Tua palavra. Pai, eu te peço a Tua bênção sobre a vida de cada, Senhor, de cada pai. Eu te peço ali sobre a vida da esposa, Senhor, do Vilmar, Senhor. Pai, Tu sabe o que é melhor. Que a Tua vontade seja feita, que essa mulher tenha um encontro contigo, Senhor. Fortalece o Vilmar nesse momento. Eu te peço ali pelos filhos da irmã Rogéria, Senhor. Coloco todos em Tuas mãos, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Uma história que eu adoro contar, e já contei várias vezes, é aquela quando eu deixava minha filha na creche. Eu deixava ela na creche todos os dias, levava ela de carro, chegava lá, entregava ela na creche e tal, e sempre tinha uma menininha na frente, na grade ainda, olhando todos os pais deixando seus filhos, e ficava conversando com os filhos. E eu olhei para aquela menina assim, e ela me olhou e ela disse: "Você é o pai da Anitta?" E eu falei: sou o pai da Anitta. E ela: como você é feio." E eu falei: "Que isso, menina? Qual o seu nome?" Ela disse: "Gabriela." E eu: "Gabriela, como você me chama de feio se a minha filha me acha maravilhoso? Minha filha me elogia, fala que eu sou forte, fala que eu sou lindo." E ela: "Não, você é muito mais feio que o meu pai." E eu falei: "Pô, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso." Peguei meu carro, fui embora trabalhar. Cheguei no outro dia, deixei a Anitta. Quem é que tá ali na frente da escola novamente? Ela, a Gabriela, me olhou e falou assim: "Esse é seu carro?" Eu falei: "É." E lá vem. E ela: "O carro do meu pai é bem melhor que o seu." E eu pensei: que coisa, Gabriela. Você não precisa ficar me dizendo que seu pai é maravilhoso, que seu pai é lindo, que tem um carro melhor que o meu. E ela: "Não posso fazer nada, né, tio?" E eu: caraca, eu peguei meu carro, fui trabalhar de novo. No outro dia cheguei lá, quem é que tava lá? A Gabriela. Eu comecei a ficar com medo da Gabriela, sofrendo bullying. Eu pensei: vou deixar minha esposa levar a minha filha na creche, porque eu não quero mais encontrar a Gabriela. Cheguei lá, ela me olhou e falou: "Você é fracote, né, tio? Meu pai é bem mais forte que você, meu pai me carrega numa mão só." E eu falei: "Gabriela, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso, seu pai deve ser a pessoa mais linda do mundo, mais bem sucedido, com um carrão rico. Não precisa mais me falar isso, porque eu já tô ficando de saco cheio, já tô ficando triste comigo mesmo, Gabriela." E eu fiquei pensando: que coisa, menina, esse cara eu preciso conhecer. Eu não preciso conhecer, que eu vou ficar muito nervoso de conhecer ele, que o cara é maravilhoso mesmo. E aí tô eu brincando na frente da creche, empurrando a minha filha no balanço, e aí chega um cara pra pegar a Gabriela um dia, assim, eu olhei e falei: não pode ser, deve ser um tio. O cara chegou num Corsa, cara baixinho, com terno grande, meio careca, sai ele com a Gabriela no colo. Eu: que isso? Quase que eu gritei: estão sequestrando a Gabriela, atenção. Aí eram os dois juntos, ele com ela no colo, fazendo cosquinha, dando beijo na Gabriela, e a Gabriela com os olhinhos brilhando, cara, achando aquele cara o cara mais lindo do mundo, mais maravilhoso, mais forte.
mais bem sucedido, ele dá a volta, coloca a Gabriela no carro, né, na cadeirinha, ouve o que ela tem para falar, vai ela falando um monte de coisa no ouvido dele, ele prestando atenção, guarda as coisas, dá a volta, pega o carro, sai no Corsa dele, os dois, e eu pensando, poxa vida, tá lá, mano, o cara mais bem sucedido do mundo, o cara mais honesto, mais lindo, mais forte, o ídolo da Gabriela, aquele cara que é um herói para ela. Seja o herói que seu filho acha que você é, cara. Seja o herói que o seu filho acha que você é. Não decepcione o herói que o seu filho acredita que você é. O herói honesto, gentil e humano que você pode ser todos os dias. Não daqui a 10 anos, não daqui a 20, velho. Agora, irmão. Os próximos 5 minutos. Como é que eu posso ser um herói e continuar sendo pela vida toda para os meus filhos? Porque quando a gente não decepciona os nossos filhos, a gente não está decepcionando a criança que a gente já foi um dia.